Sejam bem-vindos ao podcast Falando de Vida. Eu sou Raquel Pádua. Está começando agora o podcast Falando de Vida. Falando de Vida. Falando de vida e não de morte, tratando da paz e não da guerra. Um programa com produção de Raquel Pádua e a direção do pastor Paulo Roberto. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. Cadê você? Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast Falando de Vida. Hoje eu tenho aqui uma convidada super especial, diretamente de São Paulo. Estava ansiosa para ter ela aqui com a gente e morrendo de saudade também. É ela, Flávia Moraes. Oi, tia Flávia, Oi. Tudo bom? O pessoal Tudo que já está bom, acostumado, porque eu já falo assim, tia. Não tenho nem idade para isso, mas tudo bem. E aí, tia Flávia, eu quero que a senhora fale um pouquinho da senhora. É um prazer ter a senhora aqui com a gente. Quero que fale um pouquinho Prazer sobre a meu. senhora. Até pode começar falando sobre sua caminhada cristã, porque olha, essa mulher aqui tem muito para falar, viu, gente? Misericórdia. Muita coisa para falar. Essa mulher que é uma mulher de oração. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Mas e aí, tia Flávia, fala um pouquinho da senhora. Então, meu nome é Flávia. Para quem não me conhece, meu nome é Flávia. O que é que eu faço? Eu falo o quê mais, gente? Por favor. Ela é mãe Sou mãe de 2 filhos lindos, Noé e Clara. Sou casada com Leonardo de Branco. Hoje eu morava em Ilhéus, sou de Ilhéus. Amo essa cidade, mas hoje eu estou morando em São Paulo, né, atrás de coisas novas, de experiências novas. Essa é a palavra certa, né? Deus nos levou ali para estar presenciando algumas coisas e tendo experiências para que a gente possa crescer, tanto espiritualmente quanto materialmente. Pois é, inclusive quero aí mandar um abraço para essa família que eu amo de paixão, né? Meu príncipe, minha princesa, tio Léo, vocês fazem muita falta, gente. Como ela disse, ela era aqui de Ilhéus e aí foi lá para São Paulo e olha, essa família faz falta, viu? Às vezes aqui na igreja ficou olhando assim os louvores, fico só lembrando deles, aí bate aquela saudade. verdade. Mas a gente sabe que é propósito de Deus e ela vai falar um Amém. pouquinho sobre isso também. Mas como eu disse a vocês, né? Ela esqueceu de falar que ela é esteticista. Isso, exatamente. Esteticista. E aí eu falei com vocês no início que a tia Flávia é uma mulher de oração. E foi assim que eu conheci ela, viu, gente? Desde pequena eu ouço as pessoas falando para mim, Flávia é uma mulher de oração, Meu Deus. Flávia é uma mulher de oração. É muita responsabilidade. E eu pude perceber isso de perto, né? E eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa sua vida de oração, que a senhora é tão conhecida como mulher da oração. Meu Deus. Gente, é responsabilidade. Mas vamos lá. Não nasci em berço evangélico. No começo, eu era de outra religião. E com os meus 25 anos de idade, eu conheci pastor Paulo através da minha cunhada, e minha cunhada Sabrina. E ela me trouxe para a igreja. Eu estava passando por um tempo bem atordoado. E aí ela me apresentou à igreja, me apresentou a Jesus. E eu comecei a vir só por vir, que eu gostava, né? Me sentia bem. E aí eu fui conhecendo, o pastor foi me apresentando o Senhor, o pastor Paulo. E aí eu comecei a minha vida cristã, né? E a gente sabe que a palavra é o nosso combustível. A oração é aquilo que nos fortalece para que a gente possa prosseguir. E tudo isso a gente foi apresentado, eu conheci Leonardo também era de outra religião. Aí nos conhecemos aqui em Ilhéus, na minha cidade, e ele começou a frequentar para me levar para jantar.
E ali a gente foi indo. Nós dois nos batizamos juntos aqui na Igreja Cristã de Nova Vida, em Ilhéus. E desde já a gente começou a nossa caminhada. E tudo foi acontecendo, mas assim, não vou mentir para vocês, gente. A vida cristã não é fácil. Na Bíblia também não fala que é fácil. Diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, não é porque hoje eu estou contando a minha vida, a minha história, é que eu não passei por nenhuma tribulação. Passo, mas eu digo que o crente, a gente não tem coisa ruim, a gente tem experiências para que a gente não faça ou para que a gente prossiga. Né? Então, dificuldades vão vir, e muitas. Tribulações vão vir, muitas. Mas a gente precisa crer. E a oração que nos leva a que realmente a gente conte para Deus tudo aquilo que está nos afligindo. Então, a oração nada mais é falar com Deus. Então, todos os momentos que eu tive bons e ruins, é que eu aprendi a orar. Eu aprendi a pedir, eu aprendi a conversar com Deus, eu aprendi a falar com Deus as minhas angústias, falar com Deus o que era o meu sonho, quais eram os meus projetos, o que eu queria. Então, eu queria tudo isso, a gente foi conseguindo. Eu queria um esposo, Jesus me trouxe um esposo. Queria meus filhos, Jesus me deu. Eu queria só um, né? Mas Deus me deu 2. E estou muito satisfeita com os 2. E aí você vai, né? Você vai estudando, você vai fazendo as coisas na sua vida. E tudo vai acontecendo, às vezes não é como você quer, mas vai acontecendo. Né? Acontece coisas boas, acontece coisas ruins, e você vai começando a conquistar um espaço. E assim foi a minha vida cristã. Né? Eu lembro que uma vez o pastor morava próximo da onde eu trabalhava, onde era a nossa clínica lá no centro. E aí eu fiz uma cartinha para o pastor. E uma vez o pastor chegou e me falou assim: você lembra daquela carta que você fez? Eu tenho essa carta até hoje. Eu acho que ele veio me entregar essa carta depois de anos das coisas que Deus estava fazendo na minha vida. E tudo que eu fui falando, Deus foi fazendo na minha vida. Então, assim, eu queria casar, eu queria uma casa. Conseguimos uma casa para a gente poder casar e morar na casa. Depois de 4 anos eu tive Clara. Depois de 4 anos de casada eu tive Clara, que foi a minha primogênita. Aí depois eu falei com o Senhor, eu tive um problema de saúde que muitos até, eu acho que nem sei se todos sabem, mas uma conversa uma vez eu conheci uma senhora e uma senhora falou assim, aí eu pedia para Deus me dar um intervalo de tempo, né? De um filho para o outro, porque naquela época não se podia usar anticoncepcional. E eu nunca disse isso a ninguém, mas o meu filho, da primeira para a segunda, eu falei, Jesus, eu não posso tomar anticoncepcional. Então, eu preciso crer agora de que o Senhor é o Senhor na minha vida. Então, me dá um espaço de 3 a 4 anos. E foi realmente esse espaço que Ele me deu para eu ter o segundo filho, que foi o Noah. Então, assim, acho que quase ninguém sabe disso, a não ser meu marido e as pessoas mais próximas. Mas Deus é um Deus que faz. Depende também da sua busca, né? Do que você faz para Deus. Porque tudo que a gente gente não faz somente para a gente faz para nós mesmos e faz para Deus. E eu acho que isso é uma relação. É verdade. E nessa caminhada, tia Flávia, assim, quais foram alguns dos maiores desafios, né, que você enfrentou nessa sua caminhada cristã e como Deus ajudou a senhora a superá-los? Olha, primeiro foi o casamento. É porque nós somos 2 pessoas que viemos de famílias diferentes, religiões diferentes, e depois é que a gente começou ali na caminhada cristã, e vícios diferentes. Então, ele tinha uma educação, porque ele é de São Paulo, e eu sou da Bahia. Então, são 2 culturas totalmente diferentes. Então, não vou dizer para você que foi fácil, não, porque eu tive que me adaptar a muitas coisas a ele. E assim, gente, a palavra assim, me ajudava muito. Parece que Jesus falava com o pastor, e o pastor me respondia nos cultos. Às vezes eu comentava com Deus alguma coisa que eu queria dentro do meu casamento, em casa, e quando chegava na igreja, o pastor usava o Senhor usava o pastor para falar comigo, né? E então, assim, isso foi uma coisa que
me deu a força para que eu pudesse prosseguir. Porque não é por conta de uma dificuldade que você vai parar um relacionamento. Né? Então, se você ama, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então, eu tinha que mostrar quem eu era, porque ele também veio de uma... E a gente sabe que a coroa do homem é a mulher. Então, eu que tinha que renunciar. Porque fala na Bíblia também que a mulher sábia que edifica, não é o homem. Então, são essas palavras foi que me levaram para eu conseguir ficar com o meu casamento, né? Ter o meu casamento perante o Senhor. Então, assim, a gente teve muitas dificuldades. Dificuldades não financeiras, mas na questão emocional, psicológica, física, a gente tinha muita diferença, era muita diferença. E aí, quem me levou, na verdade, foi a palavra a eu suportar. Não, se você ama, você crê, tudo espera, tudo suporta. E ali a gente foi indo e foi se adaptando um ao outro. A segunda dificuldade que eu tive foi com os filhos, que não vem com manual de instrução, gente. Não vem com manual de instrução. Eu falei, Jesus, você devia ter mandado o manual de instrução. Então, cada dia é um desafio novo. Né? Então, são 2 idades diferentes. Ela é uma menina, ele é um menino, então tem coisas diferentes. Né? Que quando é tudo mulher, você já sabe como lidar. Então, o negócio vai andando, vai caminhando. O menino é diferente. Né? Mas, assim... A gente vai perante a palavra pedindo, Jesus, como é que eu faço isso aqui? Senhor, pelo amor de Deus, Jesus, me socorre aqui. Aí Jesus às vezes fala na palavra, aí você vem, o pastor dá uma palavra sobre filhos. Né, filho, é isso, mas você tem um manual. O manual é o que é a palavra de Deus. Tem que corrigir, às vezes a gente não quer corrigir, mas é necessário a correção. Na palavra fala sobre a correção em Provérbios. Então, tudo isso a gente tem que ficar ligada na palavra, não tem jeito. Tudo é a palavra e oração, não tem para onde correr. Isso aí é até legal a senhora estar falando sobre isso, sobre o casamento, porque esse mês é o mês dos namorados. Né? E quando eu contatei a Flávia, eu falei, a senhora vem sozinha? Porque o meu objetivo era trazer eles 2. Porque o Léo, né, ele já foi líder de jovens, e ele sempre comentava como a Flávia ajudou ele. Né? Até em questão de oração, né? Isso. Então, ele sempre falava, ela era mulher de oração, que no culto de oração. Toda segunda, a Flávia estava lá no culto de oração. E eu acho que ainda teremos oportunidade de trazer os 2 aqui para contar essa história, mas é muito interessante a senhora falar isso, porque ele realmente fala dessa forma, né? Ele fala. Quando ele tem a oportunidade, ele diz, não, vem por causa de Flávia, porque Flávia vinha, e eu não entendia porque ela vinha no culto de oração, e só vi essa mulher no culto de oração. Era assim mesmo. A terceira dificuldade era a minha vida profissional, né? Porque minha vida profissional, logo quando eu comecei, eu queria só para ser rica. Queria para ser rica. Vou fazer esteticista e tal. Só que quando você começa nessa área, você lida com muitas pessoas diferentes e de várias culturas, de várias... E aí eu comecei a pedir a Deus para me dar um povo que eu pudesse cuidar, dentro da minha área. Né? Falei, Jesus, me dá um povo para que eu possa também cuidar, já que eu tenho a minha profissão, traz o povo até mim para que eu possa cuidar do povo. Né, o cuidar que a gente fala, às vezes, a gente fala assim de cuidar, de dar as coisas, não. A gente também cuida com oração, a gente cuida dando um conselho, a gente cuida dando carinho, dando amor, dando atenção. Então, essas formas é a forma que eu tive. Então, assim, várias vezes eu pensei em desistir, falar, eu não quero mais isso não, eu vou mudar, eu vou pegar um emprego fixo aí e vamos lá, vamos para frente. E quando chegava para fazer, eu falava, não, mas só mais um pouquinho, vamos tentar só mais um pouquinho. Então, assim, essa é a outra dificuldade que eu tive, foi essa. E hoje eu entendo de que eu trabalho, mas eu trabalho para ajudar pessoas. Então, meu trabalho, tudo bem que eu ganho por isso, mas eu também realizo os sonhos das pessoas, eu ajudo as pessoas, eu escuto as pessoas, eu aconselho as pessoas. E isso, para mim, foi o melhor que Deus poderia ter feito.
Pois é. E como eu estava dizendo, a Flávia ela era daqui, né? Isso. Nasceu aqui Nasci aqui. e não queria sair daqui de jeito jeito nenhum. nenhum. Alguém falava para ela assim: ah, porque você não sai? Deus que me livre, assim porque mesmo. eu não quero sair daqui. E hoje estamos aqui com ela, que veio diretamente de São São Paulo. Paulo. E agora eu quero saber, porque assim, eu sei um pouco, claro, Sim. mas eu quero que você conte para as pessoas como foi isso. Essa mudança drástica de uma pessoa que Deus me livre e hoje está onde? Em São Paulo. Gente, é um testemunho enorme, eu não vou dizer para vocês. E um dia eu vou contar tintim por tintim. Mas eu vou fazer um resumo, né? Eu sempre gostei da minha cidade, eu nasci aqui, me criei aqui, me formei aqui, me graduei, me especializei, tudo nessa cidade, né? E Deus, uma vez, usou uma pessoa para me dizer que eu ia sair daqui há uns 11 anos atrás. Né? Um pastor amigo da gente foi nos visitar em casa, fez uma oração pela gente e falou: vocês não vão ficar por aqui, por Ilhéus. Falei: tá repreendido, esse negócio não é para mim, não. Não. Isso não é de Deus para a minha vida, porque eu não estou precisando sair de Ilhéus, eu estou muito bem em Ilhéus. Isso foram se passando. E o pastor, o ano passado, a gente teve antes do aniversário, o pastor Foi um propósito fez de oração, não Isso, foi? acho que foi o término do propósito de oração, que o pastor Paulo fez. Caiu no aniversário da igreja, né? Isso, foi uma semana, terminou esse propósito uma semana antes do aniversário da igreja. E aí, eu estava aqui quietinha, a gente já tinha tido alguns sinais desde setembro e outubro do ano passado, para a gente ir embora daqui. Eu falei: não, só querendo me esquecer, querendo me esguiar de qualquer forma e de qualquer jeito. E aí, nesse final desse propósito de oração, Deus me deu uma palavra e eu não estava entendendo a palavra. Quer dizer, a gente às vezes até entende, mas não quer entender. Deus me deu aquela passagem o Senhor falando de que eles iam para outra margem no barco. E que viu aquela tempestade. Eu falei assim: tá bom. A tempestade até entendo, porque em tempestade a gente pega todo dia, toda hora, é um negócio que aparece, é uma tempestade que vem. Mas esse negócio de um barco de um lado para o outro não é para mim, não. Eu não estou indo para canto nenhum. Só que aí veio outra coisa. O pastor pegou um dia aqui nesse último dia que o pastor estava fechando esse propósito de oração, estava eu e Léo aqui no fundo da igreja. É aquela que tem uma foto? É um que ele está abraçando a gente, Isso. Exatamente. Então, aí, tá vendo? Bota aí no Eu vou podcast até pra todo mundo colocar. ver. Vou colocar essa foto aqui que vocês estão vendo nesse momento. Foi nesse momento. Nesse momento, exato. Que o pastor Paula. Isso. Então, já tive uma há 11 anos atrás, depois foi a palavra, e o pastor meio que fechou, falando com a gente. Ele orou, e aí falando que Deus ia fazer algo novo, que Deus estava abrindo novas portas, e que via Deus alargando as nossas tendas, que Deus estava fazendo que nem Abraão. E eu falei: pronto, Abraão foi para outra terra. Eu já comecei a ficar nervosa ali, e comecei a chorar, E assim, naquele dia, assim, naquela noite, eu fiquei: meu Senhor, me explica o que é que o pastor quis falar com isso. Né? E sempre vinha essa palavra do barco, ia vir uma tempestade, mas que a gente ia para outra margem. E aí menina, mas foram várias coisas. E eu comecei a fazer um propósito com Deus. Falei: Deus, se for para mim, então, faz isso, isso, isso. Eu comecei a listar tudo que eu falei: Jesus, fala comigo acerca disso, acerca da minha família, acerca dos meus filhos. Como é que vai ficar aqui minha clínica? Como é que eu vou ficar? Como é que vão ser as coisas? Me explica tudo, porque assim, eu ir largar tudo aqui, eu sou doida. O povo vai achar que eu sou louca. Já me achou. Mas, se for o Senhor mesmo, fala comigo de uma forma sobrenatural. E vou te dizer, acho que tinha umas 15 coisas nessa lista. Deus foi respondendo uma por uma. Uma por uma. E cada vez que ele respondia, me angustiava. Eu falei: gente, o negócio de Deus não tem angústia, tem paz. Você tem que sentir paz. Eu não estou sentindo paz, Jesus, porque o negócio eu não queria receber essa profecia. Eu não queria que Deus me tirasse daqui.
Então, assim, é como se eu estivesse brigando de braço com ele nessa situação. E aí eu comecei. Só que a última, eu vou lhe dizer. Eu falei, Deus, se eu conseguir X, aí eu saio daqui. E eu falei para meu marido, nesse dia que a gente orou, eu falei, olha, eu pedi X a Deus. Eu sei que ele não vai ter, porque a gente não vai ter como conseguir esse dinheiro. Então... Você já falou, já achando que não vai dar mesmo, então eu vou falar, porque não vai dar. É exatamente isso. Eu falei, pronto, esse daqui é o que há. Se Deus, esse aqui não vai ter como chegar na minha mão, esse dinheiro. Como que vai chegar? E eu sei que aí, no dia 18 de dezembro, uma pessoa me disse, olha, que ela teve lá para fazer um procedimento e a gente conversando assim, ela nem é daqui. Ela nem é daqui, essa pessoa. E eu sei que aí o negócio foi acontecendo e consegui esse dinheiro. Tá vendo? Então, aí é confirmação. Foi uma confirmação atrás da outra, mas também teve muito choro. Aí as pessoas acham assim, porque você hoje está em São Paulo, que hoje você está com emprego, que você hoje está fazendo isso, que você hoje está fazendo aquilo. Não existe. E a gente ainda passa por algumas dificuldades. Só que não é por causa de uma dificuldade que você vai desistir. Você tem que persistir. Porque tudo de Deus, para você receber, você tem que ter a persistência, você estando na obediência. Porque tem gente que não é obediente. Eu fui obediente mesmo não querendo ir. E eu falei para ele, Senhor, eu estou sendo obediente ao Senhor, porque eu estou fazendo aquilo que Tu quer. Mas dentro do meu coração eu não queria. E assim foi feito. Ele foi trabalhando no meu coração, porque eu dizia que eu nunca ia sair daqui. Ele foi trabalhando no meu coração, trabalhando dentro da minha família. E quando eu cheguei para falar para eles, olha, a gente vai embora para São Paulo. E aí, Clarinha, ai, que massa! Eu falei, meu Deus, acho que só eu que não quero sair daqui. Todo mundo feliz. Só eu que estava. Então, assim, hoje eu não vou dizer para você que não tem. Tem. Mas a gente tem que persistir. A gente tem que saber que o Deus que a gente serve é o Deus do impossível, do sobrenatural. Às vezes você pode não estar vendo ainda o que Deus tem para lhe dar, mas você tem que ter fé para acreditar de que Ele pode fazer. Então, às vezes a gente não sai de um lugar para ir para outro, porque Deus fechou uma porta e vai abrir outra, é que Deus não vai fazer, porque passou por uma tribulação ou por uma dificuldade. Não. Ele primeiro está fazendo com que você ganhe experiências para receber aquilo que Ele tem para lhe dar. E é isso que eu entendo. Pois é, então assim, agora vocês entendem porque ela é uma mulher de oração, muitos propósitos. Toda vez que eu via a Flavinha, eu estou fazendo um propósito, eu estou fazendo um propósito. E não só isso, gente, assim, eu falo que a Flávia, ela era minha amiga de oração. Sim. Deus me presenteou com a Flávia, porque eu chamo de tia Flávia por quê? Porque eu conheço ela desde pequena, desde que eu cheguei aqui, eu conheço ela. Sim. Então, eu cresci vendo tia Flávia. Então, assim, as pessoas falavam isso, uma coisa é você ouvir, mas outra coisa é você viver aquilo. E eu não posso deixar de falar que quando eu comecei a estudar, fazer minha faculdade, e eu estava começando a entrar no meio ali, né, digital, a Flávia foi a minha primeira cliente, né? Foi ela que acreditou em mim, né? E falou, não, vamos junto, vamos fazer, eu acredito que vai dar certo. E nisso foi quando eu conheci esse lado, porque ela se transformou minha amiga de oração. Então, assim, no final mesmo da faculdade, quando aquele desespero do TCC, e parecia que estava tudo dando errado, quebrava uma coisa, quebrava outra. Eu mandei mensagem para ela, falei assim, Flávia, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Ela falou, vamos junto, vamos fazer um jejum, oração, vamos entregar, vou fazer junto com você. Então, assim, eu não tenho só um carinho porque eu cresci com ela, mas porque ela participou da minha vida, né? Me ajudou nos momentos que eu precisei, me deu palavras. Então, assim, por isso
que hoje ela faz Não me muita faça falta. parar, viu, por Hoje favor. ela faz muita falta. E por isso que ela também é uma convidada muito especial, que eu esperei muito para estar aqui, porque eu vi de perto. Eu chegava na clínica dela para gravar, fazer as coisas, e ela estava lá, gente, louvando. Ó, as coisas não estão muito boas, não, mas vai melhorar. Não, e orava. Então, assim, você vê no dia a dia dela, né? Então, assim, Deus honrou, né? Porque ela tem essa vida de devoção a Deus, ela acredita, ela tem fé. E aí eu te pergunto, tia, assim, como a oração impacta a sua vida, impacta a sua fé, né? Como a senhora vê isso? Porque se eu pudesse dar um tema para esse podcast, né? E por receber a senhora seria a oração. A oração, como é que eu posso lhe dizer assim, o que é que a oração representa dentro de mim? É o ar que eu respiro. Mas, em alguns momentos, você às vezes quer parar, quer desistir, principalmente quando tudo não vai bem. Então você fala assim, para que eu vou orar? Se tudo está indo de mal a pior, eu oro e o negócio só faz afundar cada vez mais. Já me senti dessa forma. Mas o que eu entendo? Quando as coisas estão difíceis, é que você realmente tem que orar. Por quê? Quando as coisas estão difíceis, é aí que você está no caminho certo. Infelizmente, a maioria das vezes é o caminho que você está certo. E que tudo vai acontecer para que você desista no meio do caminho. Então, assim, a oração, eu digo que a oração é um falar com Deus. Eu não estou conversando com você aqui, eu converso com Deus. Uma das coisas que aconteceu comigo até agora, eu cheguei no domingo e estava chovendo. E eu fiquei com medo do avião não parar aqui no aeroporto. E eu falei, só que estava balançando. Eu falei, Jesus não está no horário ainda, não está no tempo ainda de eu morrer. Porque tu não cumpriu todas as promessas que tu tem para a minha vida. E não deixa esse avião ir para outro canto. Deus, em nome de Jesus, abre esse negócio aí para poder eu descer aqui em Ilhéus, porque daqui que eu ainda venha no outro dia de ônibus, ou seja lá de que for, já para mim já vai ser um transtorno, porque eu já venho com tudo contadinho. Então, assim, é um falar com Deus. É você falar tudo que está nas promessas de Deus dentro da Bíblia e você profetizar na sua vida. Então, Ezequiel, o Senhor colocou ele dentro de um vale de ossos secos. Mas Deus não poderia mostrar tudo para ele. Olha o que eu vou fazer aqui. Não. Ele falou assim, veja ao seu redor e profetize. Ele mandou Ezequiel profetizar. Então, você às vezes está numa situação difícil, de dificuldade. Deus está falando, não veja somente o problema. Olha ao seu redor. Olhe ao seu redor e profetize, porque eu vou sair dali exército, dali vai sair água, dali eu vou fazer um sobrenatural. Então, às vezes, é porque a gente tem preguiça de ler. Mas a oração que eu faço, às vezes, é para falar com Deus, Senhor, tu não cumpriu minhas promessas, eu não vou morrer. Não está no momento de eu morrer. Pelo amor de Deus, esse avião não vai cair. Então, assim, você ter a certeza daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Entendeu? Então, assim, fé é isso. Fé é a certeza que você sabe que vai acontecer, mas que aqui no plano nosso, terreno, você não está vendo nada. Mas você sabe que Deus pode fazer. Então, você está passando fome, precisa de comida. O que é que você vai fazer? Se tem uma promessa de Deus dizendo que você não vai faltar alimento, não vai faltar o que vestir, nem o que calçar, você tem que profetizar. Jesus, eu sou tua filha, eu não vou passar por isso, porque tu diz que tem uma promessa na Bíblia para a minha vida sobre isso. Então, assim, a oração é você falar com Deus, assim como eu estou falando com você. Raquel, você não vai perecer. Olha, as coisas que estão aí de dificuldade, você vai passar, porque Deus está fazendo você ter experiência, mas para que você seja melhor lá na frente. Então, assim, é algo que... Gente, eu não sei nem explicar o que é oração, mas a oração, para mim, é o ar que a gente respira. Porque você precisa da oração para falar com Deus, você precisa de um relacionamento com Deus, para que Deus venha ali ouvir, ver o que você necessita e fazer por você. Lógico que nada vai vir de mão beijada.
Você vai passar por dificuldade, você vai passar por algumas coisas? Vai sim, todo mundo passa. Mas você vai morrer? Não. Deus não levou o povo ali no deserto para morrer. Deus deixou para ensinar. Ensinar e dizer que nada ia faltar. E Deus abriu o mar vermelho para que as pessoas passassem a pés enxutos. Então, agora vocês entenderam, né, gente? Porque é tão bom conversar com ela, porque eu ia atrás dela, porque essa mulher sempre tem uma palavra para nos presentear aí. E, falando nisso, eu queria que a senhora deixasse aí uma mensagem para todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo, né, que estão ouvindo essa palavra pela primeira vez, porque aqui existem pessoas que são cristãs, estão nessa caminhada junto com a gente, mas também existem pessoas que ainda não conhecem, né? Exatamente. Então, o que é que eu poderia deixar? É que vocês não desistam. Não desistam nunca. Agora, tente aquelas pessoas que ainda não têm Deus buscar, porque o único caminho que tem para você conseguir vencer é o caminho da palavra do Senhor. Então, você que está ouvindo, que você que está passando por essas dificuldades, eu não estou dizendo para você que Deus vai resolver toda a sua vida da noite para o dia. Não vai. Não vai, porque você vai pedir hoje a Deus. Jesus faz cair comida do céu, agora não vai cair, mas possa ser que amanhã vá cair. E Ele precisa que você tenha persistência, porque quem tem a persistência não desiste fácil. Então, Deus não é uma desistência. Quando eu falei para Deus, logo no começo da minha caminhada, que eu acho que até eu falei para o pastor Paulo, que, pastor, eu só vou me converter depois que Deus fizer algo na minha vida, mas eu já estava orando por isso. Eu bebia, eu ia para a festa, eu gostava de roupa curta. Então, eu comecei a pedir a Deus, Jesus, me ajuda nisso. Porque eu não queria entrar na igreja, ser proibida de certas coisas e sair logo após. Eu quero permanecer na tua presença. Então, assim, você às vezes vai pedir uma coisa para Deus, está pedindo há 10 anos, há 15 anos, não desista. Agora, não persista no erro. Se você está errando em alguma coisa, que você não está orando, quer dizer, a gente quer algo de Deus. O que é que faz a gente agradar o coração de Deus? É a gente andar nos caminhos dele. Quais são os caminhos dele? Ler a palavra, orar, é você estar sempre dentro da igreja, é você estar sempre buscando algo de que o pastor vai falar e você estudar aquilo aquela semana. Então, são certas coisas que a gente tem que fazer para que a gente receba. Não é troca, mas é Deus vendo que você seja obediente à palavra dele e ali ele vai fazendo conforme o que tem que ser feito. Então, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, vão ser acrescentadas a partir do momento que você disser para Deus, eu lhe quero. A partir de hoje, a minha vida é tua, faz da minha vida o que tu quiser, Senhor. Mas necessita persistência e obediência na palavra do Senhor. Então, não desista. Você que tem, às vezes, os filhos nas drogas. Ah, Flávia, mas eu não aguento mais. Aguenta sim. Deus não dá nada do que a gente não possa suportar. Deus, no deserto, faz caminhos para que a gente possa chegar onde Ele quer. Então, não desista, persista. O caminho pode ser longo, mas a vitória é certa, porque na palavra de Deus não diz que Deus perdeu alguma batalha. Deus venceu todas as batalhas que tiveram. Então, com você não vai ser diferente, comigo não vai ser diferente, com Raquel não vai ser diferente, com ninguém vai ser diferente. Entendeu? Só que assim, as coisas de Deus, com ordem, com decência, leia a palavra, ore, venha para a igreja, escute a palavra do Senhor, veja o que Deus tem para falar no seu coração, porque é muito importante também essa comunhão com os irmãos, porque um ajuda o outro. Você não vive só, mas um ao outro ajudou. E ao outro diz, esforça-te. Isso aí, esse foi o nosso 3º episódio do podcast Falando de Vida. E eu vou deixar aqui, gente, o perfil da Flavinha, para vocês conhecerem o trabalho dela, né? E também não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, @podcast Falando de Vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até a próxima. Falando de vida e não de morte. Acabamos de apresentar Falando de Vida. Agradecemos a sua audiência e acompanhe-nos. Fiquem com Deus.
Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo vai